Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma transmissão. Vamos iniciar. Quem estiver chegando aí. Tá ouvindo bem, pessoal? Tá rolando um áudio bacana? Deixa eu convidar aqui. E aí, galera, beleza? Vai chegando, vamos chegando, que a gente vai trocar ideia agora, hein? Tá sem áudio? Como é que é? Sem áudio, como é que tá? Tá tudo beleza? Tá tranquilo? Áudio bom? Ótimo. É... Fábio, você já tá aí, Fábio? Fábio já tá na escuta? Se tiver, manda para mim o convite para você participar. O Fábio está aqui, visualizar. Maravilha. Aqui com o Fábio, show de bola. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre gestão, tá bom? O Fábio está aí. E aí, Fábio, como é que tá? Tudo bom? Beleza, Bom, maravilha. bom demais. Muito bom, muito legal. Tá me ouvindo bem? Já tô te ouvindo bem, já tem um bom tempo que a gente está ensaiando essa live, hein? Nossa senhora, tem um tempão, né? Você sabe Agora vai. que. Agora vai. Você sabe que eu lembrei agora à tarde de quando a gente conversou no Circuito da Autoria o ano passado, que a gente chegou a comentar alguma coisa, de falar de gestão, de alguma coisa assim. Passou, o tempo passou, mas ainda bem que a gente está aqui agora, né? Não, e mais do que nunca, né, Fábio? A gente não imaginava lá no final lá de 2019, né, É. que a gente passaria por isso. Estava iniciando ali, mas a gente não tinha noção do que ia acontecer. Acabou acontecendo isso tudo, fez uma reviravolta na parte econômica e também no nosso mundo, né, do setor de manutenção automotiva, né? Foi. Mudou demais, né? Eu sempre falo o seguinte, assim, que eu não sei se você concorda comigo, mas vamos lá, né? Já puxando o assunto principal aqui, eu sempre falo que a oficina dá dinheiro, mas tem que administrar. Isso significa que, na minha opinião, uma oficina precisa ter procedimentos e processos, se ela quiser aumentar o faturamento, né? Senão ela não consegue dar giro. Você concorda ou não? Não, isso é fato. Eu aprendi isso ao longo do tempo e apanhando bastante, porque não tinha esse recurso que a gente tem hoje, que é a quantidade de pessoas que tem esse conteúdo para poder passar. A internet não era tão fácil de utilizar como é hoje, né? A gente está aí Verdade, ó, com verdade. plataformas gratuitas, qualidade de imagem, vídeo e som, é, uma internet rápida, né? Então isso facilita bastante. E para quem está chegando aí agora, pessoal, aqui é o Fábio, tá? O Fábio ele dá treinamento, principalmente na parte de gestão, e a empresa dele é uma das responsáveis por ter um dos melhores software de gerenciamento de oficina, né? A Ultracar, né, Fábio? É, isso aí. A gente já são 27 anos trabalhando aí com software de gestão. E aí uma coisa que eu aprendi nesse contexto todo, Alexandre, nessa minha história de vida aí do setor automotivo, foi de que é, o software é extremamente importante, mas como ferramenta de apoio à gestão. Se você não tiver gestão, você não consegue nada. Então, eu até ainda quero, mais para frente, bater um papo com você sobre software e a gente falar muito sobre a administração, tendo como ferramenta de apoio um software como o Ultracar ou, enfim, qualquer outro. Mas eu falei assim, ó, cara, eu preciso ser diferente. A empresa tem que ser diferente. Então, o que eu vejo é que essa história de donos de oficina, de vida, fez com que eles é, tivessem muita dificuldade no processo de administração. E aí eu falei assim, ó, eu acho que é o momento da gente começar a aplicar gestão, trabalhar gestão, porque nós não estamos falando em tamanho de oficina, muito pequena, pequena, médio, grande. Nós estamos falando em oficinas de todo tipo, de todo tamanho e de todo perfil, porque o que a gente está falando aqui vai servir para qualquer oficina.
independente do tamanho dela, né? O problema é que os donos de oficina não estão muito acostumados ao processo de gestão. E aí, quando a gente falou de bater um papo, falei, cara, vai assim, encaixar como uma luva, porque eu conheço a sua história. Muita gente conhece, mas muita gente não conhece. E eu sei que hoje, se você não estivesse trabalhando gestão, você não ia conseguir fazer tudo que você faz, você não ia conseguir caminhar por onde você caminha em relação a todo o perfil que você abrange do mercado, e muito menos ter uma rede que é a High Torque, e que sem gestão jamais ela conseguiria chegar onde chegou, não é isso? Olha, e por falar nisso, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, foi feito um treinamento. Então sempre é importante ter aquela reciclagem. E por mais que você treine por um determinado momento ou no início de uma operação, se você não tiver aquele exercício sendo feito constantemente para renovar, para relembrar, para falar da importância de seguir processos, e acaba a pessoa entrando no automático, saindo da linha do processo, e o que acontece? Prejuízo. Sem processo, prejuízo. É isso que eu aprendi ao longo desses anos que a gente está trabalhando, e é esse trabalho que essa ideia, né? Por isso que eu tive essa vontade de te convidar hoje aqui, para a gente poder ver se alguns colegas que são da área de manutenção, que são mecânicos, ou aspirantes a empresários, aí, independente do setor, até mesmo outros setores sem ser de automóveis, eu acho que organização e processo serve para tudo, né, Fábio? Para tudo. Se você for pegar o contexto da palavra gerenciamento, né, eu gosto de uma frase que ela é bem impactante naquilo que eu me proponho a fazer nesse processo de gestão, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, como que eu vou gerenciar uma coisa se eu não consigo medir? E gerenciar, administrar uma empresa, não importa qual seja, aqui nós podemos estar falando para revenda de carro, para o açougue, para a padaria, não importa qual. Se você não medir, você não consegue gerenciar, você só consegue gerenciar aquilo que você mede. Então, como que você, Alexandre, consegue administrar e monitorar a rede High Torque? Através dos indicadores dela. Se você não conseguir medir isso, cada um caminha para um lado. E aí você falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho sensacional. É assim, eu vou usar uma expressão aqui, mas não repara não, né? É assim, ó, o pessoal vê, eu estou generalizando, tá, o ADG? O pessoal vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. E eu estou falando essa frase agora porque você disse uma coisa que todo mundo acha assim, o ADG isso, o ADG aquilo tal. Você acabou de falar que passou sexta, sábado, domingo em treinamento. E aí, o que eu estou fazendo na minha oficina para investir? Eu não estou falando que todo mundo tem que ficar sexta, sábado, domingo, mas você, se eu errar aqui, você me fala. Mas assim, você planejou para fazer esse treinamento, criou conteúdo, chamou as pessoas envolvidas, criou processos. Por quê? Porque você quer ter resultado lá na frente. Então, o pessoal vê as pingas que você toma e que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que a gente leva, não é não? Ué, de vez em quando a gente tirar uma foto de um carro que a gente conquistou, depois de tanto tempo, né? Famosa ostentação, colocar a foto abraçado com um saco de arroz, né, para poder ostentar. Legal. Mas só que para acontecer isso, né, Fábio? Eu lembro, quando eu ainda era cliente do seu sistema Ultracar Light, em Belo Horizonte, lá na Pedro II. Eu já era cliente seu há muitos anos atrás, né? Era o CD ainda, que eu usava para backup, né? E agora ele é online, né? Tudo mais moderno, tudo cheio de backup, automático e tal. E aí eu lembro naquela época que eu não sabia nada de gestão, eu não conhecia meus números, eu não sabia qual o tipo de serviço que era mais procurado, eu não sabia quando que o meu cliente frequentou a minha oficina, quanto tempo ele tinha feito uma revisão, eu não sabia. Então foi necessário conhecer tudo isso, entender por que eu existo, a minha oficina existe para quê, o que é mais procurado, né? E eu fui entendendo esse mecanismo para quê? Para de fato entregar melhor aquilo que o meu cliente procura e focar naquilo que realmente interessa, porque senão a gente acaba partindo para aquilo que tem um mix de serviço tão espalhado
tão espalhado que você perde o foco e começa a perder dinheiro, né? Então foi uma Verdade, das coisas verdade. aí que eu tive que aprender nessa desenvolver dos processos, né? Né? E você sabe que numa oficina é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar, né? Então, O tempo todo, Fábio, o tempo todo. se você aprende a não perder dinheiro, você já está ganhando. Então, tem gente que está querendo assim, eu vou cobrar isso, vou cobrar aquilo, vou implementar isso, vou fazer aquilo, mas o cara não consegue administrar aquilo que está ao redor dele. E ele está perdendo dinheiro pouquinho, só que num monte de coisa. Aí chega no Ué, final do mês, o cara está roubado, né? um exemplo, vamos Vai dar um lá. exemplo básico. Na hora de fazer o pedido da peça, Fábio, você vai complementar isso. Aquele dono de oficina que você conhece, tem vários donos de oficina que são seus que são seu cliente de vocês. Na hora, e o estoque dele? Quanto que acontece com o estoque desse camarada que na hora de fazer o pedido da peça não presta atenção em part number, ele não tem um sistema para poder fazer o pedido de forma assertiva, e aí chega aquela peça errada, a burocracia de devolução, emissão de nota Nossa. o que ele faz? Ele vai acumulando aquilo até um dia que eu cheguei a ter mais de 100 mil reais há 10 anos atrás empilhado dentro de estoque. Alexandre, eu não vou citar nome porque não pode, é antiético, mas eu conheço algumas oficinas que o estoque passou de 140 mil, 150 mil, e o cara falou assim: quer saber de uma coisa? Depois de muitos anos, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou chamar alguém aqui, fazer um pacotão e me dar um tanto e leva tudo. Olha o tanto de dinheiro que o cara perdeu, Exato. né? E aí eu acho que entra muito disso que a gente está conversando, porque, de novo, né? Você falou uma coisa agora há pouco que tem que servir de exemplo para todo mundo. Né? Eu brinquei aqui falando que olha as pingas que eu bebo, mas não olha o estômago que a gente leva. É para dizer isso. Enquanto muita gente estava no final de semana descansando, e que não está errado descansar, hein? Tem que descansar mesmo. Mas enquanto estava descansando, você estava aí ralando com o seu pessoal. Só que assim, para você fazer o que você fez no final de semana, você teve um pré, você tem pessoas, sua esposa, outras pessoas que te ajudam, mas você teve um período para preparar isso daí. Quantas oficinas se propõem a fazer um treinamento de pequenos processos com os seus funcionários? Não vou nem falar aí de rede, de high talk. Não, eu tenho 3 funcionários. Eu vou fazer um treinamento com eles. Se minha oficina não abrir no sábado, sábado de manhã. Se abrir no sábado, sábado da tarde. E aí eu vou mostrar para eles como atender bem, criar um procedimento para que todos possam fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Porque o que acontece? Acaba tudo centralizando no dono. Aí ele fala assim: eu não tenho tempo. E aí, quando ele não tem tempo, eu vou cair de novo no que eu falei. Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar, você não consegue administrar a sua empresa, você não consegue fazer nada. E aí, nesse processo de gestão, eu quero trazer 2 coisas. Primeiro que, muitos anos atrás, eu cheguei a essa conclusão, né? Falei assim, software tem que ser para ferramenta de apoio à gestão. Então, eu vou criar o Instituto da Administração Automotiva, que é uma empresa, que é o IAA, uma empresa focada em palestras, treinamentos, cursos e consultorias. Porque aí eu posso atender qualquer empresa, independente do software que ela usa. E aí, pensando nisso, né, eu acho que nesse conceito de gestão e nisso que a gente já vem falando agora, porque eu sempre falo o seguinte, Alexandre, todas as vezes que eu vou fazer uma live, eu falo, gente, não é pergunta, não é resposta, é bate-papo para que alguém possa tirar um pouco do que nós estamos falando e colocar em prática amanhã. Não é depois da manhã, daqui um mês, não. É amanhã mesmo já colocar em prática. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque, de novo, eu conheço a sua história e acho que essa pergunta que eu vou fazer para você, juntando com essa questão que a gente falou do treinamento no final de semana que você teve, e que de repente, às vezes, pode passar na cabeça de um dono de oficina que assim, o ADG é capaz dele fazer um negócio desse. Você está falando que você acabou de fazer. Mas eu acho que essa sua resposta para a pergunta que eu vou fazer vai ajudar muita gente que hoje está vivendo uma situação diferente. Não vou falar difícil, não, mas diferente. Na sua história de vida, teve algum momento que você pensou em desistir, chutar o balde? Ô, Fábio,
não é se eu já teve um momento, isso passa pela cabeça da gente em todo momento, até mesmo recentemente, isso é o tempo todo, porque o ser humano ele tem a tendência de se acomodar, e trabalhar dá trabalho, né? Na verdade, a gente precisa de estar envolvido o tempo todo, porque é assim que a gente vive, é assim que a gente desenvolve, são os desafios que vão acontecendo dia após dia, porque quando a coisa fica muito acomodada, muito confortável, seu crescimento diminui, e aí vem os outros e passa por cima de você. Claro. Então, em muitos momentos, você acaba ficando meio que exausto, até mesmo por causa de não administrar bem as coisas, não dar prioridade, e aí você começa nossa, quer saber de uma coisa? Vontade de fechar essa oficina, vender tudo, É sabe? verdade. Isso, tal. Quantas vezes você já escutou isso, né? Né? Aí quem sabe o que eu fiz? Estou com tanta vontade de vender que eu abri o segundo andar da minha, né? Eu passei, agora eu tô com o bicho cresceu, agora tá maior ainda. Mas, lembrando que para esse desespero momentâneo que algum colega pode ter, tudo tem uma resposta. Organização, que se traduz em gestão, saber dizer não. Tem muita gente, o Fábio, que sai abraçando tudo, não tem um segmento, quer fazer tudo, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. E, na verdade, no lugar dele ganhar dinheiro, ele perde. Eu tive uma oficina em Belo Horizonte, na Avenida Bias Fortes, foi a primeira High Torque, perto do elevado Castelo Branco, perto da Minas Ferramentas. Isso. E aí, eu abri a porta e ia chegando os donos de carro, pode entrar, vamos pegar. Não, vamos embora, tem vaga? Tem. Chegou um momento que eu ficava tão estressado que a pálpebra ficava vibrando de nervo, porque eu não sabia por onde começar. Eu não ganhava dinheiro, porque ficava travado o meu pátio. Eu só fui começar a ganhar dinheiro quando eu criei agendamento, que é um passo de gestão. Foi organizar, foi criar o dia, a hora. Olha, você pode vir dia tal, na parte da manhã, que eu libero o seu carro. E foi assim, eu tive que aprender, Fábio, a dizer não para um cliente que está com dinheiro para gastar na minha oficina. Mas não adiantava nada esse cliente ter dinheiro para gastar na minha oficina, sendo que a minha oficina estava toda travada. Simplesmente assim. É isso aí. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. E aí, eu vejo... Você sabe que eu viajo o país inteiro e lido com oficinas de todo tipo, de todo tamanho, de todo perfil, né? E só o ano passado eu falei para mais de 1.500 donos de oficina, sempre focando em gestão. E às vezes é difícil da pessoa entender, porque ele está acostumado a fazer do jeito dele. Então ele sempre vem fazendo do jeito dele, acha que dá certo, tá dando certo, só que aí vem fatores externos, né? Fatores externos como crises, como uma série de coisas, e como esse momento que a gente está vivendo. Nós completamos 6 meses de pandemia. E 6 meses de uma situação que ninguém imaginava. Você acabou de falar, a gente, no ano passado, em dezembro do ano passado, a gente estava junto lá no circuito Autorier e nem passava pela cabeça da gente que alguma coisa desse tipo poderia acontecer. Só que aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, e aí eu me lembro, logo no começo da pandemia, você gravou um vídeo, postou no Instagram, não me lembro, falando assim que vocês estavam fazendo leve trás, né? E aí muita gente começou, não estou falando que foi você o primeiro a falar, não me lembro quem foi o primeiro, mas muita gente começou a fazer leve trás. Então, o que aconteceu nesse processo? Cada um teve que encontrar o seu perfil para se adequar ao perfil do cliente dele para tentar atender melhor e trazer mais clientes. Eu fiz uma pesquisa que eu acho que contribui muito para isso que a gente está falando, né? Março e abril, o movimento das oficinas mecânicas caiu em torno de 70% a 90%. E das oficinas de funilaria caiu em torno de 90% a 100%. Mas olha que interessante. Num acompanhamento que eu faço, eu acompanho semanalmente as passagens de carros nas oficinas. E eu tenho um gráfico muito legal, depois se você quiser eu te mostro, como que foi essa curva desse período de pandemia. Mas nessa projeção que eu estou acompanhando, olha que legal, hein? Nós vamos chegar em dezembro com uma projeção de faturamento das oficinas, de passagens, maior do que dezembro do ano passado.
Então, a gente teve esse momento de crise, teve tudo isso, a gente não vou dizer que a gente está saindo, mas a gente está encontrando alternativas para trabalhar o setor automotivo, oficina, e com uma perspectiva real das oficinas terem um faturamento maior do que tiveram em 2019, dezembro de 2019. Aí eu vou e pergunto para você, falta carro? Falta serviço? O que falta para o cara virar e falar assim? Porque eu não sei se você escuta isso, mas eu escuto demais os donos de oficina falando assim, não consegui pagar os impostos do mês, não consegui, não consegui tirar meu prolabore, né? Eu pego dinheiro para pagar minhas contas. Mas e aí? E seu prolabore? Seu prolabore é as suas contas? Não é. Enfim, por que você acha que acontece esse tipo de situação das oficinas que não estão enxergando que elas podem, primeiro, que a oficina dá dinheiro e que elas podem, nesse processo que eu acabei de comentar dessa pesquisa que eu estou acompanhando e fazendo, que carro não vai faltar? O que você pensa disso tudo? Vamos lá. Na minha opinião, falei né? demais, né? Na minha opinião, obviamente. Olha que legal, 185 pessoas acompanhando a nossa live. Obrigado, viu, galera? Acho que vai ser útil para quem estiver acompanhando. Não existe como você ter resultados diferentes praticando a mesma coisa. Se você não muda a sua forma de agir, de atender seu cliente, o seu nicho de mercado, se você não fizer alguma coisa para mudar isso, não se modernizar, não se informar, não se atualizar, não vai ter como você mudar o seu faturamento. Você vai continuar ali medíocre, né? Mediano. Né? Vai ficar a palavra medíocre ela é colocada como de uma forma equivocada no nosso português, mas é isso, fica mediano. Você fica ali e tal, e dali para frente você pode até diminuir. E aí, a gente encontra donos engessados, como a gente falou lá no início, o cara que centraliza tudo nele, porque existe uma coisa muito importante, a gente gosta muito de dar toque para os empreendedores, para eles empreenderem e tudo mais, mas a gente sabe que todos podem empreender, qualquer pessoa, você que está assistindo aí agora, você é quase uma das 200 pessoas, você pode empreender, mas nem todos, Fábio, devem, nem todos devem, porque tem pessoas que não têm disciplina, tem pessoas que não querem, tem pessoas que não gostam de comandar, tem pessoas que gostam de ser comandadas, isso não quer dizer que ela é menor ou maior do que outras pessoas, assim como no formigueiro, tem as formigas, cada uma tem a sua função ali e tal, então tem pessoas que podem despertar a veia empreendedora, podem passar a ser excelentes empreendedores, e tem outras que têm ali o poder, tem tudo na mão, tem dinheiro, tem família, tem tudo para poder apoiar, ela põe dinheiro e vai drenando para o ralo aquilo, porque ela não tem aquele feeling para poder entender o que é servir, o que é atender, o que é. Não adianta você abrir a porta de qualquer tipo de negócio, ainda mais automotivo, e não entender que você serve, você presta serviço, então você serve. O cliente é rei, ele está ali para você adular ele mesmo. E as pessoas acham que estão fazendo favor para o cliente, que o cliente precisa dele. O cara não entende o que é empreender. Ele acha, não, eu vou ser patrão. Não, meu amigo, você deixou de ser funcionário de alguém para ser funcionário de um monte de outras pessoas. De um monte, é verdade. Né? E tem pessoas que têm dificuldade. Então, por isso, quando o empresário entende o lugar dele como dono, como empreendedor, ele sabe que está ali para servir, não tem como dar errado, Fábio. Até mesmo aquele cara que comete os seus erros de gestão, se ele tem uma atitude de servir muito bem, de buscar satisfação do cliente, acaba ele contornando algumas situações. Agora, quando ele alia bom atendimento, educação, entender a posição dele, coloca a gestão no meio, o único fim para ele é ele ganhar dinheiro. Verdade, verdade, perfeito. E você sabe, assim, primeiro, né, passando de 200 pessoas, isso me deixa muito feliz, porque quando a gente fala de gestão, o pessoal, foge. Vaza, né? Vai embora, o pessoal vai embora. Fala gestão, né?
Assim, minha proposta é sempre trazer conteúdos novos para poder o pessoal aprender um pouquinho junto com a gente. A gente também aprende muito todo dia, né, Alexandre? E você falou uma coisa que eu concordo muito, porque é, a gente, muitas vezes, acaba não sabendo escutar o nosso cliente. E por não escutar, não sabemos escutar o nosso cliente, a gente toma algumas medidas sempre falando assim, não, eu acho que vai dar certo, não, vamos fazer isso. Tal. E na realidade o que o cliente quer é só ser escutado, né? Aí entra uma série de outras coisas que eu até já falei em outras lives sobre se deve ou não deve receber peça do cliente, que tipo de ação você deve tomar em determinadas outras situações. Na realidade, cada oficina é cada uma. O que a gente está falando aqui é mais para servir de referência para aquelas oficinas que efetivamente querem ganhar dinheiro. Né? E aí, eu sempre falo o seguinte, na minha visão, eu não estou falando que eu sou dono da verdade, ODG, mas na minha visão, só se consegue ganhar dinheiro aquele que sabe não, aquele que entende que a gestão é essencial para o processo de vida da empresa dele. Porque a parte técnica já deixou de ser obrigação, ela é essencial. Se você não souber técnica, acabou, você fecha as portas da sua empresa. Não é? Se você não sabe, se você não tem o conhecimento técnico, ou não tem bons profissionais técnicos, então fecha a porta da sua empresa, porque senão não adianta nada. Agora, a grande diferença é assim, fulano está bem, a oficina está bem, a pessoa está ali, está aqui, está no YouTube, está no Instagram, está isso. Ok. Mas olha só uma coisa interessante. Para você fazer isso tudo, hoje, por exemplo, você foi testar um Peugeot, não foi? Estou com ele aqui. Vou viajar com ele 1.300 quilômetros testando o carro. Então, para você fazer isso, viajar 1.300 quilômetros, alguém precisa cuidar da oficina. Exato. E alguém para cuidar da oficina precisou ser preparado por você para cuidar da oficina. Tem gente que não entende que isso é fazer gestão. Então, quando a gente fala em processos, algumas pessoas acham eu tenho que ficar escrevendo muita coisa. Não, é importante você escrever para ter referência do que você está querendo que as pessoas façam, né? Mas quando a gente sugeriu esse título, né, de fincar os pés, colocar os pés no presente e olhos no futuro, pés no presente, para mim, significa processo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, para dar exemplo para quem está nos assistindo, né? De novo, você está com quase 200 pessoas participando de uma live sobre gestão, é muita gente, se a gente pensar em dono de oficina. Se fosse técnico, talvez tivesse até mais gente. Mas, assim, você contar um pouquinho dos processos que você faz na sua oficina e que podem ajudar quem está participando com a gente. Vamos lá. Olha que interessante. Existe todo aquele sistema de checklist, né? Todo mundo, a maioria dos colegas entendem e tudo mais. Mas vamos antes disso. Vamos antes do carro chegar na oficina. Primeiro começa com um bom atendimento ao telefone, ou WhatsApp, ou o que for. Pronto, ali já começa um atendimento primoroso, premium. Eu costumo dizer o seguinte, Fábio, eu não atendo carros premium, eu atendo clientes premium. Não tem esse negócio, minha oficina é para carros premium. Eu sinto até arrepio quando eu vejo colega usando esse tipo de nome, mas eu tenho clientes premium. E o cliente premium, ele pode ter um Palio, pode ter um Gol, pode ter um carro popular, não tem problema, mas ele é premium. Por quê? Ele valoriza uma mão de obra de qualidade, ele gosta de manutenção, ele preza pela segurança dele e da família dele. Então, ali já começa. Educação é a base de tudo, um bom atendimento. Chegou na sua oficina, cuide do carro do seu cliente como se fosse o patrimônio seu. Porque aquele carro é a conquista e o suor daquela pessoa que batalhou para ter. Então, para início de conversa, imagine que você está lidando com um vaso caro, uma obra de arte que você tem que cuidar dela. Então você vai zelar por aquele carro e vai prestar uma mão de obra de altíssima qualidade, usando tudo aquilo que é necessário para ter o resultado perfeito. Tem muitos colegas que pulam etapas, não usam ferramentas de qualidade, trabalham em cima de metas de comissionamento, que eu acho perigoso, não está errado, mas tem que ser muito bem calculado para que, caso aconteça retorno, perca aquilo, né? Exato.
tudo, para mim, tudo tem que acontecer, Fábio, vou te dizer a verdade. O encantamento do cliente. O atendimento, o bom atendimento, isso todo mundo já está fazendo, boa parte. E aquele encantamento do cara entrar na sua oficina e falar assim, puxa vida, levei meu carro numa oficina hoje que o cara me manteve informado, mostrou para mim o que tinha que ser feito, me explicou com uma linguagem mais simples, de entendimento mais tranquilo, colocou peças de qualidade no meu carro, né? E na hora de entregar esse carro, ele cuidou de coisas que vão além, né? Então, trazer, primeiro, e outra coisa, viver dentro de um ambiente salubre, né? De equipe motivada. Você tem ali uma oficina mecânica que as pessoas não gostam, não te admiram. Aquele funcionário que vai trabalhar, já vai assim, acorda já com, nossa, vou ter que trabalhar. Um ambiente saudável, um ambiente bacana, onde não tem assédio, onde não tem, sabe, aquela pegação no pé de graça, aquele dono de oficina e aquele funcionário, aquele mecânico que se entendem, que dialogam, que trocam ideia. Isso, a soma disso tudo, é que no final vai dar um produto de qualidade, que é uma mão de obra bem executada, que vai encantar aquele cliente. Eu vejo, Fábio, estendendo um pouquinho, Não, claro. donos de oficina mecânica querendo treinar a sua equipe para trabalhar com carros híbridos e elétricos. Vamos fazer um curso de híbridos e elétricos. Aí eu venho, na palestra que eu participei, uma mulher disse o seguinte, tem um monte de empresas se preocupando com entrega por drone, fazer aquela coisa acontecer quando o básico não funciona, a entrega terrestre não funciona. E a mesma coisa em oficina mecânica. Tem colega querendo aprender a mexer com elétrico e híbrido e não sabe até hoje fazer o reparo de forma correta, né, do carro a combustão, no motor térmico. E a sua equipe está treinada, está capacitada, você tem ferramental para cuidar dos carros atuais. Você já está pensando lá no carro elétrico e no híbrido, achando que você está muito bom? Você está dominando já a tecnologia atual, injeção direta, carros flex? Entendeu? Eu não sei se eu estou equivocado. O que você Tá pensa disso? não, Né? Mas não, tá eu vou nessa não. pegada. Alexandre, é isso mesmo, exatamente o que eu venho falando há muito tempo, e eu vejo assim, né? A, quando a gente fala em gestão, a gestão é uma palavra muito ampla para uma oficina. Então, às vezes, você tem que quebrar essa palavra em pedaços, né? Um desses pedaços é o tal do engajamento dos funcionários. Porque, de novo, né? O ADG só vai conseguir viajar 1.300 quilômetros, não importa se é num dia, se é um dia e meio ou dois, não importa, mas ele vai ficar fora da oficina. Será que ele vai ter que ficar a cada 10 minutos ligando lá na oficina? Porque tem dono de oficina que fala para mim, e eu não sei se você já escutou isso, a oficina só funciona se eu estiver lá dentro o dia inteiro. E aí está errado, porque aí mostra exatamente o oposto que você acabou de falar. Né? E aí, Já só foi para. assim, Fábio. Já foi assim no passado, né? A oficina tipo congelava quando eu saía. Hoje, eu vou te dizer que às vezes até flui um pouco mais, que eu Melhor, paro né? de intrometer, eu paro de ficar mexendo ali nas pecinhas do tabuleiro e acaba a engrenagem girando sozinha, porque eu só falo, eu preciso disso pronto e disso pronto. Tá beleza? Vou pegar a estrada, quando eu voltar eu quero ver pronto. Posso contar com vocês? Beleza, é tranquilo e flui. Beleza. Mas aí agora você falou de uma coisa que, de novo, né? Como eu escuto muito dono de oficina, escuto coisas boas também, mas eu estou tentando puxar alguns assuntos, porque tem pessoas que eu sei que têm dificuldade de lidar com o que nós estamos falando agora, no dia a dia da oficina. Então, tem dono de oficina que só sabe mandar, ó, faz o que eu estou mandando, é tipo meio que, né, assim, Ele não é um imposição líder, total. né? Ele não é um líder. Não é um líder. E eu ganho, mas o funcionário não ganha, então não sabe dividir o crescimento da empresa com o funcionário. Eu queria aproveitar, e que eu acho que assim, é muito oportuno que a gente está falando, porque o que a gente está falando agora, primeiro, eu vou ter que repetir, mas não tem jeito, tem a ver com o final de semana que você passou, porque em treinamento com a equipe, com o pessoal da rede, porque isso se chama planejamento, quer dizer, planejou para dar treinamento e está planejando colher resultados melhores no futuro. Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, o que eu queria perguntar para você, nesse contexto que a gente está falando, hoje você chega para a oficina e fala assim,
olha, eu quero isso, isso e aquilo pronto para amanhã que eu tô indo andar com o carro, testar, etc. Como que você fez para que essa equipe chegasse no nível que está? Porque tem muita gente que acha que é uma varinha de condão, né? Eu vou lá e tchuf. Mas na realidade, assim, minha humilde opinião, o erro começa na contratação. Ou eu posso contratar certo, mas eu posso contratar errado, e é o que acontece até com muita frequência. E aí depois eu fico empurrando, né? Ah, vou até arrumar outro e tal. Mas assim, ó, você chegar do jeito que você chegou hoje na sua oficina, não foi do dia para a noite. Você mesmo falou isso, né? Teve um período que você ficava lá o tempo todo na oficina. Mas quando a gente fala com funcionário, quando a gente fala em funcionário, não com funcionário, em funcionário, isso traz uma certa resistência, porque muitos donos de oficina falam assim, ah, não, eu não vou investir em treinamento, não. Eu invisto em treinamento, depois esse camarada sai daqui e vai embora, e vai procurar outro lugar. Aí ele esquece também de olhar o ambiente, é o que você falou, né? Enfim, como é que você chegou nesse momento, ou quanto tempo, o que você fez para chegar nesse momento em que isso para mim é gestão pura, né? O que eu fiz, as atitudes que eu tomei para que eu pudesse sair da empresa, a empresa caminhar sozinha, e quando eu voltasse, aquilo que eu deixei proposto tivesse encaminhado para atingir os objetivos que eu queria. Olha, a Hightorque fez agora dia Porque 15. não é fácil, né, Alexandre? Não, não. É. Dia 15 agora, a Hightorque fez 15 anos. 15 anos que eu abri a porta da minha oficina, eu não tinha nem um elevador, eu vendi um carrinho velho que eu tinha para comprar meu primeiro elevador, e lembro até hoje do primeiro funcionário que foi o Patrick, trabalhou comigo, depois foi o Erisnaldo, lembro do nome de todos eles, se eu vou citar aqui, mas nunca tive problema em justiça do trabalho, sou amigo de todos até hoje, ajudo até hoje se precisar na hora de fazer aquisição de uma ferramenta. Alguns abriram suas próprias oficinas, porque nenhum deixou de trabalhar comigo para trabalhar nem concorrente, olha só. Sempre, Legal. quando sai, vai para trabalhar na oficina deles, porque eu ajudo, eu dou moral, vou comer churrasco quinta-feira com um colega meu que trabalhou comigo e agora tem a oficina dele. O que é importante? É importante você ter bons profissionais, mas antes do profissional vem a pessoa. Você precisa conhecer pessoas. E se você for uma pessoa de mau caráter, você não vai conseguir ver pessoas boas. Por isso que é importante você trabalhar o seu caráter, porque você vai ter uma facilidade de enxergar pessoas de bom caráter. Então, pessoas é que fazem a coisa acontecer. Não existe CNPJ sem CPF. Então, o segredo é ter boas pessoas tão confiáveis que você pode deixar, às vezes, a sua mochila, que você chegou rápido na oficina e tem que ir lá buscar um carro para testar, e colocar a mochila em frente a ele, está com um bolso com um dinheiro que não deu tempo de você colocar no banco, e ninguém encostar naquilo, nem abrir o zíper para ver o que tem ali dentro. São pessoas de confiança que você pode, sabe, não precisa nem de você ficar monitorando e fazendo contagem das suas ferramentas o tempo todo. Apesar de ser importante, que você pode esquecer num carro, isso faz parte do processo de gestão também. Mas o que foi importante para mim foi enxergar as pessoas que querem mais, que querem crescer. E como? Vou dar um exemplo simples e as pessoas podem tirar conclusões para coisas um pouco mais complexas. Quem veio trabalhar comigo em Vinhedo? Vieram pessoas de Belo Horizonte. 2. Por que só os 2? Porque esses 2, não é que eles eram melhores do que os outros. A minha equipe toda era muito boa e eu tenho contato com eles até hoje. Mas esses 2 estavam dispostos a tudo que eu chamava. Em cima da hora, eu estou lá no bairro Bonfim, lá perto do cemitério, na minha oficina, e aí pintavam uma palestra da Bosch, por exemplo, lá no Senai, né, lá no Horto. Ah, vai ter uma palestra no Senai do Horto, quem gostaria de ir? Eu chamava todos. E alguns falavam, eu tenho um treinamento de judô, eu tenho um compromisso hoje. Sempre 2 estavam sempre assim, eu vou, estou junto, eu vou. Eu tinha um negócio para fazer, mas eu vou. Esse que tem disposição, sede de aprender, e que a prioridade dele está no seu aprendizagem, na sua aprendizagem constante, esses eu trouxe para cá. Um está comigo até hoje, é o meu chefe de oficina, vamos dizer assim,
E o outro, depois de um tempo, ele quis abrir a oficina dele, onde eu dei todo o suporte. Ele tem uma oficina bem montada em Belo Horizonte, que é o Matias. Então o Gideone está aqui comigo e o Matias abriu a oficina dele. Mas toda a minha equipe, se você chegar e falar assim, olha, vamos trabalhar comigo, eles vão, você o negócio vai ter que ser muito interessante, porque além do dinheiro, existe um ambiente salubre de trabalho. O cara não tem que ficar para mim justificando, pegando atestado médico, para poder justificar uma falta, por exemplo. Isso é legal. Mas se um membro da minha equipe fala comigo, DG, Alexandre, eu preciso de resolver uma pintura na minha casa lá, pronto, meu amigo, vai lá e resolve, porque eu sei. Porque no final de semana, quando eu precisei do treinamento e falei, eu preciso de vocês, estavam todos às 7h30 da manhã, sábado, domingo e feriado, eles estão lá. Por quê? A gente se entende, porque a gente se respeita. Só assim, tendo uma boa equipe, boas pessoas, é que uma empresa vai para frente. Sem isso, não adianta. Pode ter a melhor ferramenta, o melhor elevador, o melhor scanner, a melhor ferramenta de gestão, ser formado em Harvard, fazer todos os cursos com você. Mas se não aprender a lidar com pessoas e respeitar as pessoas, nada dá certo. Verdade. E aí você tocou num ponto que a gente falou muito do funcionário. Você contou aí um exemplo da sua vida que você vivenciou e que hoje tem funcionários trabalhando com você daqui de Belo Horizonte. E o pessoal sabe, eu sou daqui de Belo Horizonte, né? Você falou cemitério do Bonfim, depois o pessoal, pô, minha oficina era perto do cemitério, mas era perto do cemitério mesmo, né? Era quase dentro, né? Era quase dentro do cemitério. De vez em quando apareciam umas almas penadas lá, né, Alexandre? Ó, tinha o próprio Noia, fumador de droga, que fica na porta lá. Era assombração. Eu morava num ponto horroroso, que a oficina era ali e a minha casa era lá. Eu e minha esposa, a gente tinha medo das pessoas invadirem a nossa casa à noite. E rato que andava no quintal e às vezes entrava dentro de casa. As pessoas me veem hoje e falam, DG, isso e aquilo. Mas ninguém sabe que eu tive que passar, trilhar o caminho que eu tive que seguir para chegar onde eu estou e onde eu quero chegar, porque eu não parei ainda não. Isso aí. Mas assim, por isso que você inspira muita gente e eu estou aí seguindo essa linha também. Mas assim, e por isso que eu falei, né? O pessoal vê como é que é as pingas que você vê, mas não vê os tombos, né? Então ninguém sabe dessa história toda. Mas a gente estava falando disso e me veio uma coisa, o seguinte, né? Qual que é o ponto de partida de tudo que você falou? É o dono. O dono tem que ter a iniciativa de agregar, o dono tem que ter a iniciativa de treinar, de planejar, de buscar opções para os funcionários. É assim que os funcionários deixam de ser funcionários para ser equipe. Se você não fizer isso, e outra coisa legal que você falou, e que eu acho que isso todos nós temos que guardar, é que nenhuma empresa é um CNPJ sozinho. Ele é composto de CPF. Ela é composta de CPF. Então, se esses CPFs não tiverem na mesma vibe, na mesma direção que o dono, não adianta. Você vai se matar de trabalhar. E aí entra de novo, um pouquinho da pesquisa que eu comentei agora há pouco. Serviço não vai faltar. Serviço não vai faltar. Agora, e outra coisa, eu até esqueci de falar na pesquisa. Eu estava olhando um número que a Anfávia soltou aí recente. Eles fizeram uma pesquisa, 89% das pessoas têm interesse em comprar carro. Só que desses 89%, 63% querem comprar carro usado. Para onde que vai o carro usado? Aonde que ele vai buscar a manutenção? Aonde que ele vai fazer a checagem, a preventiva? Né? Só que tem um detalhe, viu, Fábio? O nosso cliente agora ele é o 3.0. É o cliente conectado. Então ele vai comprar o carro, mas porém hoje ele tem um computador de alta potência na mão dele, que é o smartphone, e ele tem pesquisa de satisfação, ele tem ferramentas de referência, ele tem vídeos para poder assistir sobre determinados lugares, ele tem rede social para poder ver se um amigo passou ou não por um mau momento em algum lugar, ou um bom momento. Então isso é que nós, gestores de oficinas mecânicas, temos que estar antenados. Vai ter carro? Vai. Mas será que ele vai para a sua oficina? Não é porque tem um monte de carro que ele vai para a sua oficina, né? Exatamente. Exatamente. E aí entra uma questão assim, que eu acho que é muito delicada, que é a mudança do perfil do consumidor. Completamente. Ele tem mudado demais.
assim, você sabe disso, né? Assim, eu já falei demais, eu adoro falar de números, de coisas, né? Eu dei uma pesquisada muito rápida aqui, que eu falei, tem um número que vale a pena falar, né? Assim, você tem um canal de 1 milhão de seguidores no YouTube, mas só nesse período de pandemia, o YouTube registrou uma média de 3,5 bilhões de minutos de vídeos sendo publicados por dia. Por dia. Aí você fala assim, quem que é esse cara que está publicando um punhado de vídeo? Claro, é você, sou eu e tal, mas é o consumidor, é o dono do carro. Ele está completamente conectado. A tecnologia, ela empurrou as coisas para a gente de uma maneira que a gente não imaginava. E, de novo, tem gente que pode até não concordar, mas quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de gestão, porque a minha empresa precisa se preparar através de um bom planejamento, através de processos, para receber esse camarada que vai comprar esse carro usado e que ele pode vir na minha oficina. Vai, Mas com certeza. aí que entra essa história que a gente está conversando, né? Eu preciso, quando eu falo em planejamento, eu vejo de uma forma muito clara assim, eu estou planejando o presente para atingir alguma coisa no futuro. Então, se eu quiser planejar, eu preciso ter tempo. E eu só consigo ter tempo para planejar se eu não ficar dedicado 100% do meu tempo na oficina, no operacional da oficina. É óbvio que eu sei que de vez em quando você vai lá e põe a mão na massa, mas o bom empresário, o administrador, ele tem que entender que o processo dele é mais daqui de planejamento do que operacional. Porque é onde eu estava comentando mais cedo, né? Se eu ficar envolvido o tempo todo na oficina, no operacional, eu não consigo ver, DG, onde que eu estou perdendo dinheiro. Sim. Isso tem a ver muito com os momentos, né, Fábio? Vamos lá, olha só, vê se você concorda comigo. O empresário acabou de abrir a oficina dele, sozinho. Eu abri sem funcionário. Até então eu sou recepcionista, atendente, orçamentista, eu sou tudo e conserto o carro. Aí eu contratei um funcionário. Opa, eu comecei a já não fazer determinado tipo de serviço e comecei a fazer um serviço um pouco diferente e continuo fazendo ali o meu atendimento. Aí você começa a dar passos e você vai amadurecendo como empresário. E aí você vai então recepcionista, vai um atendente, vai tendo pessoas para poder ir tirando aquela carga das suas costas. Porém, grande parte desses empresários, eles estão tão focados no operacional, que é solucionar problema, ensinar o mecânico, ele não tem uma equipe que ele pode confiar que ela vai resolver. Quer um exemplo? Edição de vídeos. Eu antes não deixava ninguém editar meus vídeos. Até há pouquíssimo tempo, Fábio. Tem nem um ano. De um ano para cá, é que eu tenho uma pessoa que eu entreguei para ele e falei, ó, edita aí. Pouquíssimas vezes eu tenho que corrigir. Então eu tirei, olha só, 1 hora que me tomava por dia para poder fazer uma edição de vídeos, quando eu fazia uma edição rápida. E a mesma coisa chão de oficina. Se o dono da oficina ficar focado só no operacional, ele não vai ganhar dinheiro. Por quê? Ele não vai ver o desperdício, ele não vai ver melhoria, avanço de produtos. Vamos falar alguma coisa simples? Aquele sprayzinho de limpar lá a borboleta. Aquilo pode atender 10 carros ou pode atender 2. Tudo vai depender do que como que você utiliza. E nem sempre usar muito quer dizer que vai ser bom, porque você pode estar jogando excesso de produto em um lugar que não é para ter excesso de produto, né? Quer saber de um outro lugar legal quando você estiver visitando uma oficina mecânica, Fábio? Vai lá no cesto de lixo da oficina dele. Pelo cesto de lixo você vai conhecer a oficina. Você vai ver lá, ó, tem paleta, tem frasco de fluido de freio, tem aditivo de radiador. Geralmente eles nem trocam isso. Ficam tão focados em amortecedor, em correia dentada, que ele esquece de vender aquilo que o cliente dele precisa e que tem um giro rápido, né? Que são esses fluidos, que são essas peças que a gente acaba passando batido, filtro de cabine, lâmpadas. O cara não faz isso. E aí
aquilo que poderia aumentar o ticket médio dele, né? Ele simplesmente está focado em tanta coisa que demanda tanta hora de trabalho e que a margem na venda da peça, que muitos estão focados em margem de peça, esqueceu que ele é prestador de serviço, ele acaba virando um varejista, não tem problema algum. Isso é né? assunto para uma hora inteira depois, né? Exatamente. Esse é um A gente pode fazer a gente pode falar uma coisa depois só disso. Então o cara foca tanto nisso, que acaba ele esquecendo o quê? Eu sou uma oficina, eu dou manutenção automotiva, eu tenho uma equipe bem treinada, e a minha preocupação está em melhorar continuamente esse atendimento e essa experiência do cliente na minha oficina. E ele não, ele está lá focado, sujando no lugar de estar legal, bacana, que nem eu hoje. Muita gente fica comigo. Pô, DG, você não põe a mão na massa? Não põe mais a mão na massa mesmo, não. Você quer ver o DG com a mão na massa? Pega um vídeo de 15 anos atrás, é só colocar no YouTube. Vídeos mais antigos. Vai ter eu lá montando o motor sozinho, filmando com a outra mão. Hoje não, hoje eu tenho que dar conta não só da minha oficina, como também de mais outras 10 oficinas, que dependem daquilo que eu passo para elas. Claro. Então eu tenho adultos, pais de família, que têm equipes e que dependem exclusivamente daquilo que eu passo para eles. E aí entra... deixa eu só falar uma coisa, aproveitar que tem bastante gente acompanhando a gente. Toda live, todo bate-papo, eu falo assim, gente, bate um print da tela aí, publica no Instagram e marca a gente, né? Mas não esculacha a gente não pega a hora que a gente chega com a cara fechada não, né? Pega a gente meio que sorrindo aí. Até para... Meu Instagram tá logo em cima, Fábio Moraes, _gestão, pessoal tirar uma foto e marcar a gente, isso é muito legal, porque mostra aí o envolvimento, ainda mais que a gente está sem comentários, então mostra o envolvimento de todo mundo. Você tocou num assunto que eu acho que, assim, pelo que eu estou acompanhando aqui, a gente não tem mais tanto tempo, passa muito rápido, né? Quando a gente está só batendo um papo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, apareceu uma ali, um pouquinho dessa situação, né? Porque, de novo, se pegar vídeos de tempo atrás, você estava no operacional, você, além de estar no operacional, você fazia os vídeos seus, chegou um momento que você decidiu falar assim, não, peraí, eu preciso administrar um pouco, então você foi contornando até chegar onde você chegou. Isso é uma história de vida, isso não acontece de uma semana para outra, de um mês para outro, você leva bastante tempo. E aí você montou a rede Hightorque. Então hoje, além de administrar a sua oficina, você administra a rede, igual você falou, tem um monte de gente que depende desse processo. Onde que a gestão entrou para você nessa sintonia Hightorque, rede Hightorque, com a sua oficina? Em relação a você conseguir criar processos novos para estar sempre antenado naquilo que vai trazer mais resultado para a rede. Você quer saber onde, quando começou? Assim, não. Eu quero, o que eu estou querendo perguntar é mais, ADG, para o pessoal entender que tempo é a gente que vai arrumar. Sim. Tempo porque hoje você tem que encontrar tempo para gerenciar uma rede, gerenciar a sua oficina e ainda fazer tudo que eu sei que você faz. Quer dizer, tudo que parte do que eu sei que você faz, tem coisa que você faz que eu nem sei. E de se envolver com trabalhos, com uma série de outras coisas. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu não tenho tempo para fazer, não dá tempo, não sobra tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque gerenciar o tempo é fazer gestão, é a gente encontrar tempo disponível para poder se forçar a encontrar esse tempo disponível para poder entender alguns números da empresa e, com isso, administrar melhor, planejando o futuro. Exatamente, porque quando a gente pratica, quando você coloca, na verdade, em prática a parte de gestão, a parte mais importante disso tudo que vem para... Acho que a palavra mágica é tempo, né? A parte de organização e prioridade. O que é prioridade? Porque se você começa a desviar daquele seu foco, que você tem que ter aquele foco, que é o crescimento da sua empresa, né, e tudo mais, você começa a se desviar para coisas que não são interessantes. Vamos pegar, por exemplo, o Peugeot, que eu estou com ele aqui. Puxa vida, eu tenho uma rede para administrar, eu tenho uma oficina. O que eu estou fazendo testando um carro? Eu estou, junto com uma montadora, tendo a oportunidade de ser uma das primeiras oficinas independentes do Brasil
a ter acesso a um veículo que vai demorar ainda, no mínimo, 3 anos para chegar na reparação independente. Então, olha só como é que eu já estou pensando. Eu já peguei um carro, eu vou colocar ele no elevador, já vou ver como é a construção dele todo, vou experimentar esse carro, já vou ter bagagem para poder entender esse veículo e ter um bom relacionamento com as marcas. Eu tenho um bom relacionamento com a maioria das marcas, né? Tem um conteúdo meu, depois se você entra aí, mecânico.renault.com.br, é um trabalho que eu faço com a Renault. Mas olha só, eu acompanho. não é exclusivo, eu não posso falar de outros carros. Olha só, estou dirigindo um Peugeot agora, estou fazendo um vídeo do Peugeot. Agora há pouco eu estava na Honda, fazendo um trabalho com a Honda. Então, o que é importante? É você não se vender, você foca porque eu não sou... Qual que é o meu foco? Meu foco é franquia, tem os meus franqueados, esse é o principal. O que eu tenho que fazer, todas as outras coisas que eu faço em volta, tem que direcionar fluxo de clientes interessados em levar os seus carros em nossas unidades. Então você precisa ter o quê? Foco. Primeira coisa, pessoal, foco. Cuidado para não ficar desviando, né? Vamos falar mix de serviços, por exemplo. E administrar o seu tempo. Até mesmo para cuidar da sua própria saúde, que eu ando pecando nisso, Fábio. É mesmo? Agora, é claro, você começa... Aí agora eu já estou tirando o pé, chego de manhã, faço questão de ficar 30, 40 minutos com a minha filha. Agora à noite, na hora que eu chego, antes dela dormir, eu quero ficar um pouco com ela. Eu faço questão de tomar banho com a minha filha. Por quê? Se você não entender que você não é uma máquina e que você precisa de cuidar da saúde mental, você não vai conseguir aplicar nada de bom. Verdade. Não vai dar certo, né? Fazer o seu exame. Eu vou fazer um vídeo agora, você vai morrer de rir que eu estou preparando. Eu vou fazer um vídeo que eu vou filmar o dia que eu vou fazer o meu exame de próstata. E olha que nem me pediram de próstata. Eu acho que eu vou fazer o de PSA, mas eu vou chegar no consultório no dia, na brincadeira, vou falar, doutor, não dá para fazer o toque de uma vez para poder dar aquela geral, né? Porque todo mundo fica cheio de dedos e tudo mais, na hora que vai ver, tá lá com o tumor desenvolvido. Então, qual que é a minha obrigação como empreendedor e como pessoa que tem aí 1 milhão de inscritos e uma visualização grande? 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas assistem meu canal por mês. O que eu vou fazer? Loucura, aqui, galera, ó, deixa de ser bobo e achar que machão não vai no médico. Tô lá, ó, não doeu nada, foi ótimo, e dou um chocolate pro médico ainda. Sabe? São coisas que vão acontecendo, né? Que a gente vai vendo. Sensacional! Já pensou se a sua masculinidade fosse medida por um exame médico? Complicado. Você vê o tamanho da responsabilidade nossa, que falamos para várias pessoas, para 237 pessoas aqui. Qual live sua que teve esse número assim, tão em cima da hora, assim, né? São poucas as lives que chamam a atenção das pessoas, assim, ainda mais no Instagram, né? E aqui, não, ainda mais depois dessa enxurrada de live que teve aí, que todo mundo já ficou de saco cheio, né? Todo mundo ficou de saco cheio. E o nosso assunto hoje aqui é o quê? Levar conhecimento, despertar, né? Mexer com a cabeça do colega aí que tem uma oficina ou quer abrir uma oficina e quer melhorar os seus processos, tá achando aí que, puxa vida, eu não ganho dinheiro. Mas, será mesmo? Será que você está fazendo a coisa certa? Você está, de fato, se preocupando com o principal que são as pessoas? Tá vendo, Fábio? Todo negócio. Sempre volta. Pessoas. Né? Ô, Alexandre, tem uma frase que eu uso muito, que eu falo o seguinte, como que você consegue... se você não aprender a cuidar da sua saúde, você não vai conseguir cuidar da saúde da sua empresa. Eu falo demais isso. Verdade. Se eu não aprender a ficar uma vez por ano ir no médico, ou quando eu tiver um sintoma diferente, ir no médico, tem dono de oficina que fala que não consegue, só que aí assim, não consegue ir no médico, não consegue marcar exames e tal. E eu não estou falando nem de próstata, eu estou falando de exame normal aí, de colesterol, essas coisas todas. E aí o que acontece? O cara tem esposa, tem filhos, de repente o cara tem um trem aí, e aí? O que ele vai fazer da vida? Né? Pessoal que está assistindo agora aí, que não é de Minas, tem um trem, não é você comprar um trem, viu, pessoal? Ter um trem é ter alguma coisa. Traduzindo que eu também sou de Minas, né?
Então a gente, tudo é trem, menos o trem, né? A gente chama de locomotiva, né? Uma coisa assim, mas metrô. aqui, da próxima vez, eu vou mandar entregar para você aí uma cerveja artesanal de Minas e um pão de queijo daqui de Minas, porque a gente vai fazer um bate-papo comendo um pão de queijo e tomando uma cerveja. Aí fica bem mineiro mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Quinta-feira, eu acho que eu vou a Belo Horizonte. Estou tentando ir a Belo Horizonte. Sabe por que eu faço quando eu chego em Belo Horizonte? Eu passo na Pastelândia, porque eu gosto Sei. do produto deles lá, que é o pastel e aquela coxinha. O grande problema da Pastelândia, que desanima a gente de ir, é o atendimento lá. Então, para os amigos que estão assistindo aqui, lá tem umas senhoras que são aposentadas e tudo mais, mas com a cara tão fechada que se o produto É não verdade. fosse tão gostoso, a gente não ia. Então, cuidado. Às vezes você tem uma mão de obra muito boa, mas a sua cara é tão carrancuda, sua equipe é tão mal-humorada que você vai acabar perdendo o seu... Porque o pastel é difícil fazer igual. Às vezes não tem, a Verdade. receita é segredo, mas manutenção automotiva, basta o cara ter treinamento. É, Então, ele vai é, substituir você por um que dá um sorrisão para ele, né? E nós estamos falando de uma coisa que é assim, né? Você comer um pastel ou uma coxinha, vai lá. Mas a manutenção preventiva ou mexer num carro, você também está mexendo com vida, né? Então a Exatamente. responsabilidade é muito maior, né? Assim, de novo, você pode até achar que eu sou repetitivo, mas é o meu jeito de ser e eu repito muitas vezes a mesma coisa. O que nós acabamos de falar da manutenção de um carro, comparado com o pastel com a coxinha, é, falar que você está cuidando de vida, se você entende isso, você está fazendo gestão. Então, para mim, tudo numa oficina é fazer gestão. Se você hoje consegue entender que é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar, que você consegue entender, olha só que legal isso. Numa pesquisa, tem aí acho que uns 3 meses que eu fiz ela, eu até vou atualizar ela, mas 38% de todos os carros que entram numa oficina são carros de mulheres. Se você não entender isso, você tá, desculpa a expressão, você tá no sal. Exato. Porque, né? Assim, mas aí é que eu falo, né, Alexandre? Você está preparando seus funcionários para atender com um sorriso, entender que o cara está indo lá, ele sabe que ele vai gastar dinheiro, ele só não sabe quanto, entender que a questão de respeito na hora de atender uma mulher, enfim, de mostrar confiança, que a pessoa pode confiar não só no dono, mas no funcionário que está ali. De novo, isso não é assim, não é da noite para o dia. Isso leva um pouquinho de tempo e depende do posicionamento do dono, né? De novo, eu acho que tudo isso tem a ver com a postura de gestão que você quer colocar para a sua vida e da minha parte quero fechar assim, processos e planejamento. Sem isso, você não vai conseguir seguir um caminho aí. De novo, né? Não é que você não vai conseguir seguir um caminho, você não vai conseguir aproveitar a demanda que está surgindo de carros para entrar no sua oficina. É o que você acabou de falar. O carro não vai na sua pastelaria, vai na do outro. Exatamente. Ó, eu assistia muito aquele programa O Sócio, né? Que tem lá pessoas, processo e produto, né? Veja que o próprio programa sempre prioriza primeiro pessoas, depois vem o processo, e depois você tem a manutenção automotiva, no caso aí das oficinas mecânicas. Mais uma vez, pessoal, eu vejo, tem a Bárbara, tem um conteúdo bom para a Oficina Amiga da Mulher, que eu acho louvável. Tem aquela oficina que está preparada para um monte de coisa, mas a High Torque, ela não está preparada para atender a mulher, ou gay, ou hétero, ou o que for. Ela está preparada para atender pessoas. Eu vou ter o carro limpo, vou ter água, café, para a mulher e para o homem. Não é exclusivamente para a mulher. Até mesmo que a maioria das mulheres caveira mesmo, mulher bruta, mulher mesmo que determinada, ela não está afim de ser mimada, não. Ela quer ser tratada com respeito. Só não subestima a Exato. inteligência das pessoas. Ela não está afim que você Exatamente. fica adulando ela de rosa ou não sei o que ela. Não. Meu amigo, quero que você pegue o meu carro de forma organizada, eu conserto o meu carro de forma honesta, limpa, não quero ver pornografia, como homens também não querem, tem homens também que não têm, tem pessoas Claro. religiosas, tem pessoas de todo tipo, né? E aí o que as pessoas querem? Um ambiente clean, organizado, que ela possa chegar e que não vai danificar o patrimônio dela, mulher ou homem. Então são seres humanos. A partir do momento que você, empresário, entender que você precisa desses seres humanos, que são clientes,
você vai entender que o seu negócio vai funcionar. E para isso, gestão, gestão, gestão. Gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão do seu financeiro, gestão de tempo. Tudo é gestão. E aí o Fábio tem um conteúdo para isso. Você tem um canal no YouTube, não tem, Fábio? Tenho Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Só ir lá no YouTube bater que é um exclusivo. Deixa eu repetir mais devagar, falei muito rápido. Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. É exclusivo de vídeos voltados para a gestão de tudo que você falou, né? Pessoas, financeiro, de tudo. Então, pessoal que tiver interesse em conhecer, vale muito a pena. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações. A gente está sempre produzindo vídeos voltados para o setor automotivo e focados em gestão. E eu tenho um curso de gestão também na plataforma da Oficina do Saber da MT Thompson, que são 50 aulas, 5 módulos de 10 aulas. E pega desde o básico, passa por gestão fiscal, que hoje em dia também está pegando muita gente, né, o ADG? A falta de controles fiscais, não saber os cuidados e a importância que é necessário hoje você ter. Não é simplesmente ir lá gerar uma nota. Hoje está tudo interligado, né? Tecnologicamente falando, quase que eu embananei aqui, a receita está muito mais avançada do que nós, os nossos smartphones. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu acho que, eu tenho certeza, vale a pena se dedicar um pouquinho na gestão. E quero falar assim, né? Para quem estiver nos assistindo, ou eventualmente se a live ficar gravada e depois for assistir, ter o ADG como um exemplo de vida que hoje conseguiu chegar num ponto, mas você acabou de falar, olha 15, 16, 17, 18 anos atrás. E que isso sirva de exemplo para quem está com dificuldade hoje. Tem muitas oficinas hoje vivendo com muita dificuldade, perderam capital de giro por causa da pandemia, perderam clientes, estão com impostos atrasados. Tem alternativa? Tem. Renegocia, enxuga, vende aquilo que você é o supérfluo, abre mão do seu carro por enquanto, aluga um por enquanto, se movimenta, se mexe. Cara, eu cresci nesse momento porque fez a gente prestar atenção em coisas que a gente dava tanto valor antes, né? Que hoje você começa a ficar um pouco mais racional, mais focado ainda, né? Alexandre, só para encerrar, a minha empresa tinha 2 andares. Eu já vou entregar um andar, eu não preciso de mais 2 andares, vou ficar com só. Eu estou com metade da empresa trabalhando de home office, está dando super certo. E aí? Aí eu falo assim, cara, por que eu não vi isso antes, né? Então, a gente aproveitar as oportunidades que aparecem, mesmo com as dificuldades de uma pandemia dessa, e falar assim, ó, eu vou encontrar um caminho novo. Mas muito feliz de falar com você, viu? Ô, Fábio, eu te agradeço e pelo sucesso que foi a nossa live, eu acho que vai dar para a gente poder fazer uma outra depois, muito coraçãozinho aqui do lado, porque a gente teve que ocultar os comentários, pessoal. Até para render, né? Senão a gente não conseguia conversar, a gente já está preocupado com comentário e tudo, não ia render. E por incrível que pareça, sem comentários, as pessoas interagindo com os coraçõezinhos aí ao lado e muita gente mandando perguntas. Então, para a gente poder encerrar, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que dá para a gente poder ler. Vamos aqui, lá. Ó. Olha só. Tem uma pergunta aí, ó. Você concorda que a mão de obra especializada influencia no crescimento das franquias? Pô, com certeza, né? Agora, para você, então, eu te passo a pergunta. A mão de obra especializada influencia no crescimento das oficinas, Fábio? 100%. A gente acabou de falar, né? Eu só acho o seguinte, Alexandre, que a mão de obra, você tem 2 opções. Você contrata um cara bom e você tem que entender se ele vai se adequar ao perfil da sua oficina, ou você contrata um cara novinho ou com pouca experiência e prepara essa pessoa. Você molda ela do perfil que a sua oficina trabalha. E esse cara, ele só vai... esse cara aí, só vai... o canal do Fábio é excelente, me ajudou e ajuda muito. Legal, legal. E aí é o seguinte, eu queria falar assim, ó, gente, tira da sua cabeça que você vai investir num funcionário, ele vai sair, você vai investir num funcionário para ele sair da sua empresa. Ele só sai da sua empresa se ele não enxergar que você é parceiro dele, que ele é seu parceiro, se você cobrar dele que ele
para ele ficar depois do horário arrumando um carro, que às vezes precisa mesmo, mas no outro dia ele chegou 5 minutos atrás, você vai lá e descasca em cima dele, então você não consegue ter o equilíbrio, né? Então, se você não agir desse jeito, ele passa a ser seu parceiro, ele não sai da sua oficina por causa de 100, 200, 300, 400, 500 reais, porque ele vê que você... É mais ou menos assim, né? Eu brinco na minha empresa assim, ó, se um dia você me vê trocando de carro, é porque meus funcionários também estão conseguindo trocar de carro. E é não fato. Tá certo. Fato. Na minha visão, Alexandre, não tá certo. Eu trocar de carro, eu viajar para o exterior, eu fazer isso, eu fazer aquilo, e meu funcionário não conseguir fazer. Então, Não mudar para uma casa melhor, não poder claro, viajar, não poder pegar um avião. Tem mecânico aí que trabalha, o dono da oficina milionário, tal, tá ganhando dinheiro, papapá, e o funcionário dele nunca não sabe nem o que é um avião. Peraí, tem alguma coisa errada nesse ponto fazer um churrasco do Angus, né? Exatamente. Eu vou, sabe quem me convida para comer carne nobre na casa dele? O Gideone. Me chama, mudou para uma casa, agora saiu do apartamento, foi para uma casa mais ampla, tem uma área de churrasco, me chamou para poder comer churrasco lá. Ele quebrou a cara, porque agora eu estou indo direto. Que no lugar de fazer lá em casa, né? Indo para casa dele. Né? Se ferrou. Mas muito legal, muito legal. Essa questão de mão de obra é isso mesmo. Eu gostaria que vocês viessem visitar lá na Cauto Center. Eu já falei para ela que um dia eu vou lá. Eu tinha falado. A gente tem que depois montar uma caravana, né? Uma caravana Aqui, ó, olha essa pergunta aqui, ó. Onde encontrar bons mecânicos quando se começa uma oficina nova? E aí, qual que é a sua sugestão? Bom, vamos lá. De novo, né? Você tem duas opções. Primeiro, eu quero dar um passo para trás. Antes de você começar uma oficina nova, se espelhe naquilo que você acha que é o melhor, naquelas oficinas que têm sucesso hoje. Porque não adianta eu pensar em ter funcionários se eu não planejar antes de abrir minha oficina. Então, eu vou abrir minha oficina, eu vou dedicar um tempo para estudar a oficina, eu vou dedicar um tempo para entender. Se eu não começar a fazer isso antes de abrir, eu não consigo fazer depois. Porque a rotina do dia a dia te absorve, te consome, enfim. Essa é a primeira coisa. A segunda é você se preparar para poder fazer boas entrevistas, entender o perfil do funcionário que você quer precisar, entender o perfil da oficina que você quer abrir. Igual você falou agora há pouco, eu não vou abrir uma oficina para atender carro de todo tipo, de todo jeito, enfim, eu não consigo abraçar o mundo. Né? Eu consigo ser bom naquilo que é o meu perfil. E aí, para diretamente responder a pergunta, eu acho o seguinte, se você que for abrir sua oficina tiver bons conhecimentos mecânicos, ou seja, tiver uma experiência de vida e ser um bom mecânico, um bom conhecedor, a minha sugestão é que você contrate um ajudante e prepare ele para ser o seu braço direito, seu braço esquerdo, as duas pernas e assim por diante. É mais ou menos o que você acabou de falar, né? Hoje, o gerente da sua oficina que toma conta quando você não está na oficina é uma pessoa que veio daqui de Belo Horizonte que está com você há muitos anos. Agora, se você não tem essa experiência, você é uma pessoa de um outro segmento e está abrindo uma oficina, porque escutou o ADG falar que a oficina dá dinheiro, a minha sugestão é o seguinte, encontre um bom profissional, mas se você não tiver condições, contrate alguém para estudar o perfil dele, para ver se ele realmente tem um perfil que vai ser bom para a sua oficina. Porque uma coisa que acontece muito, ADG, é que bons profissionais, bons mecânicos nem sempre são bons profissionais. O cara conhece muito, mas só trabalha para ele. Ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe ajudar, ele não sabe orientar e não sabe escutar para aprender que tem hora, né? Tem hora que a gente está errado também. Exatamente. Pelo que ele falou, respondendo assim a parte de onde encontrar os profissionais, vamos lá. Se você está realmente nesse ponto que você não sabe nem onde encontrar profissional e quer empreender no ramo de manutenção automotiva, então você vai começar com coisas básicas, onde a mão de obra é mais básica. Comece por revisões simples, troca de óleo, que você vai ter que um investimento de aprendizado um pouco mais simples, o treinamento é um pouco mais simples, vai passando para freios, troca de pastilhas, com cuidado, sempre fazendo os cursos, Senai, Escola do Mecânico, Senai. Né, várias escolas especializadas,
e aí sim você pode, então, avançar. Quando você não é do ramo, aí entra outra pergunta do Vitor aqui agora, por exemplo, que ele diz assim, ó, eu posso ser dono de oficina, mesmo não sendo mecânico? Pode. Você pode ser dono de um hospital sem ser médico, você pode ser dono de uma padaria sem ser padeiro, mas vai depender do quê? Equipe que você vai montar e alguém e o treinamento que você vai receber para Exato. abrir uma oficina, né? E como que você vai liderar essas pessoas. Por isso que existem algumas franquias, é o meu caso. Todos os meus franqueados, nenhum era do setor automotivo. Nenhum. Porém, metade conseguiu ir para frente, a outra metade não. Tá vendo como que são as coisas? Alguns vão entrar, vão entender o modelo de negócio e vão embora. A outra parte pode chegar e entender como é que é o modelo de negócio, mas depois aprende do jeito dela e pode querer tocar do jeito dela, diferente de estar numa franquia. E outros não conseguem nem com franquia e nem sozinho. Então é por isso que é importante entender bastante o que você quer fazer, porque investimento para abrir oficina não é barato, né, Fábio? Não é barato e você está 100% certo. Eu vejo assim, de uma forma muito clara, que é, vale a pena, é um segmento bom, é um dos únicos segmentos que não, tirando farmácia, supermercado, mas é um dos poucos segmentos que, aliás, é assim, é um dos segmentos que sentiu menos a pandemia, afetou um pouco menos. E até porque é uma necessidade básica, né? Carro não é supérfluo, as pessoas precisam do carro para tudo. E Hoje aí é mais uma do que nunca, né? Hoje mais do mais do que que nunca. nunca. Mais do que... Não, olha, ADG, tem um estudo também que fala o seguinte, né? Os jovens, até antes da pandemia, não queriam carro, queriam andar de Sim, Uber e tal, não sei o quê. Agora, pós-pandemia, a maioria está querendo comprar carro. Jovem. exato. Então, isso é o quê? Mudança do perfil do consumidor. Eu, como dono de oficina, eu estou antenado a isso, eu estou ligado a isso. Então, é, eu vejo assim, dá para encontrar bons profissionais, dá para ser dono de uma empresa sem você ser especialista naquele ramo específico, mas você falou bem, se tiver a oportunidade de buscar uma franquia como a Hightalk, então busque. Tenta estudar, tenta entender, vê se é o perfil. Ah, não é o meu perfil. Ok. Então vai encontrar um perfil que possa te atender. Mas não abra uma oficina ou não pense em abrir uma oficina sem antes estudar o mercado e estudar o que um dono de oficina passa no dia a dia. Ele precisa Nem, ir. nem um carrinho de cachorro quente, né, para o cara abrir se ele não estudar, né? Ó? Claro, claro, claro. Ele precisa fazer o tal do benchmark. Ele tem que visitar várias oficinas, ele tem que entender assim, a localização da oficina, onde que ele quer abrir, quantas oficinas tem na região, qual que é o perfil das oficinas, qual que é o perfil da classe, o perfil das pessoas que moram no bairro que ele quer abrir oficina, se tem escola, se tem órgão público. Quer dizer, não é uma coisa assim, ó, vou lá e vou abrir. Por isso que muitos desses empreendimentos não dão certo, né? Mas, de novo, Exato. né? Dá para a gente ficar mais uma meia hora falando só sobre isso daqui. Bom, então, já que o Fábio está aqui, batendo um papo bacana sobre gestão, a gente está tendo toda a ideia aí, de repente, para auxiliar o empreendedor, o futuro empreendedor, a ganhar dinheiro, a ser feliz, ficar bacana, feliz e sorridente. Vamos fechar com uma pergunta aqui, ó. Quais as maiores dores de um dono de oficina? Eu vou imaginar quais as maiores dores de cabeça, porque se você for para responder quais as maiores dores, deve ser coluna e dor de cabeça. Mas eu vou É, imaginar assim, ó, Fábio, quais as é, maiores dores de cabeça que os donos de oficina têm quando eles procuram você para poder desabafar, para pedir, Fábio, me tá, ajuda aqui. tá. Eu vou, assim, de novo, né? Só com essa pergunta eu fico meia hora falando. Eu tenho um problema que eu começo a falar e não paro mais. Mas, assim, eu vou ser bem rápido. Eu vou centralizar em duas coisas. As maiores dores de cabeça de um dono de oficina. Falta de engajamento de funcionários, ele não ter funcionários, ele não ter equipe, ele não entender que sem os funcionários ele não consegue crescer. E quem fala que está crescendo, certamente, eu vou usar uma palavra que não sei se é a melhor, mas aí você pode até me corrigir, certamente não está sendo honesto. Então, sem funcionários, não dá para crescer honestamente. Então, essa é a primeira e a maior dor. Quer dizer, ele
não consegue visualizar o que fazer. Chega num ponto que ele fala assim, cara, o que eu faço? Porque eu já fiz de tudo e não deu certo. Mentira. Ele não fez o dever de casa dele mesmo, né? By myself, eu mesmo fazer o que eu tenho que fazer. E a segunda dor, que eu acho que é assim também crucial, é a dificuldade que o dono da oficina tem, e eu falo isso como uma dor muito grande dele, de entender os indicadores da oficina. Então, de novo, eu vou repetir uma frase que eu falei lá no começo. A gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não consegue medir. Então, como que eu vou administrar a minha empresa, a minha oficina, se eu não sei quanto que é o ticket médio de peças e serviços da minha oficina? Eu estou falando coisa básica, mas eu Tem posso colega falar. que não sabe o que é ticket médio, Fábio. Você conversa com um cara e pergunta o que é ticket médio, porque está em inglês, né? Algum ticket, não sei o que mais. O cara não sabe o que é o custo médio dos veículos que passam na sua oficina. O cara não sabe. Não sabe. ADG, se eu falar para você assim, que tem dono de oficina, tem dono de oficina, deixa eu ir para a pergunta da pessoa. Uma das maiores dores da oficina com relação ao indicador é a oficina não saber utilizar o fluxo de caixa de uma oficina. Mistura pessoal com empresas. Mistura tudo. Mistura tudo. E o fluxo de caixa é uma ferramenta que te dá uma visão para você saber se lá na frente você vai ter dinheiro ou não para pagar suas contas. A pessoa não saber o ponto de equilíbrio, não saber o que fazer, como lidar, ou como recuperar, ou como criar capital de giro. Isso é através de gestão, não tem jeito. Então, aí eu vou emendar, para finalizar, com a pergunta anterior. Né? Você quer ser dono de oficina? Aprende a estudar ou a entender, entenda esses indicadores primeiro, para depois você abrir sua oficina, porque na hora que você abrir, você já vai saber o que fazer. Esse é um dos grandes problemas. Então, tem muito mais, mas eu vou citar duas dores. Falta de engajamento de funcionários, da relação com o funcionário e não saber entender os indicadores da oficina. Isso, para mim, reflete no contexto todo. De tudo que você fala da empresa, reflete. Você falou aí. Pessoas da equipe, o seu processo, entender seus indicadores e tudo mais, para entregar o produto. Você falou que ia se responder rápido nessa agora? Vou falar para você, durou 3 minutos e 10. Eu marquei, já que você falou que demora, eu falei, isso é a rápida. Mas isso é bom é isso. Ô, Fábio, foi um prazer a gente trocar essa ideia hoje. Essa live, pessoal, vai ficar salva aqui no Instagram para vocês assistirem, porque um conteúdo rico desse a gente não pode jogar fora, não. Vai ficar salvo aí. Não sei se pode ficar só por 24 horas, será que é só isso? Não, vou ver se ela fica mais tempo, não? Não, no IGTV, no IGTV, né? Então eu vou deixar ela no IGTV, porque o Fábio é uma pessoa bacana, aprendo muito com ele, e eu sou cliente dele também. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dele, além do conteúdo que ele faz, conheça o produto dele para ajudar aí na organização da sua oficina. Mas preste atenção, não foi nem pedido para falar isso, eu estou falando agora de um extra. A ideia aqui era conversar sobre gestão. Porém, faz parte da gestão conhecer os seus números aí, ter os indicadores aí que os sistemas ajudam, né, Fábio? Isso. ADG, eu também quero agradecer demais, estou muito feliz por saber que tem muita gente interessada no assunto que a gente está falando de gestão. Então, eu queria mais uma vez reforçar, né? O pessoal me seguir no Instagram, porque eu também no Instagram falo só coisas de gestão. De vez em quando minha equipe fica puxando a orelha. Posta alguma coisa pessoal da sua vida, o pessoal quer conhecer a sua vida, e eu fico lá só pondo coisa de gestão. De vez em quando eu levo uns puxão de orelha aqui. Mas me seguir no Instagram, né? Fábio Moraes, _gestão. E no canal do YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes, também se inscrever no canal, tem muita coisa. Acho que o assunto rendeu muito e acho que a gente ainda tem muito assunto para falar. Então, numa nova oportunidade, acho que vai ser muito legal a gente bater um papo e agradecer demais por esse momento da gente estar junto e compartilhando um pouquinho dessa experiência. E falar para o pessoal, ADG, que qualquer dúvida que eles tiverem sobre esse assunto principal que a gente falou, mandar no seu direct, no meu direct, que a gente vai dar um jeito de responder. Maravilha. O que eu não souber, eu peço para o Alexandre ajuda para ele. Eventualmente, se não souber alguma coisa, ele pede ajuda e a gente responde todo mundo. Tamo junto. Prazerão, muito obrigado. E a gente se fala mais para frente. Obrigado. Fica com Deus, viu? Tchau. Valeu, com Deus também. Tchau. Tchau.